fala, viemos a acreditar. Olha só, é uma jornada. Aí quando eu começo a ler os 12 passos das tradições, está lá. O primeiro passo, quando eu pratico ele efetivamente, não só admitindo, mas principalmente me rendendo, né? Me colocando na postura de quem perdeu o domínio. E quem perdeu o domínio não tenta fazer do próprio jeito. Quem perdeu o domínio da própria vida pede ajuda. Quem perdeu o controle simplesmente age com honestidade. Quando eu pratico de fato o primeiro passo, a minha mente já se abre. E aí com a mente aberta, eu escuto esse Deus, eu venho acreditando nesse Deus muito fácil, porque ele fala na prática. Ele não vai abrir o céu, como o meu pensamento maluco, egocêntrico queria que fizesse. Eu queria uma coisa de Deus, queria uma resposta, eu olhava para o céu e dizia, manda uma estrela cadente. Se você mandar uma estrela cadente, só que eu geralmente manipulava, né? Eu dizia, estou pensando em namorar com aquela mulher. Se for da vontade de Deus, não faça nada. Se não for da sua vontade eu namorar com ela, manda uma estrela cadente. Não mandou, então eu vou namorar. É assim, eu estou dando um exemplo de brincadeira, mas é real esse. Só que tem outros mais malucos que eu fazia, ficava esperando coisas místicas que me dessem a resposta, só que mirabolantes, coisas improváveis de acontecer, de um Deus que eu queria que fosse do meu jeito, que eu queria controlar esse próprio Deus. Eu queria que fosse um Deus caixa eletrônico, né? Aperta e sai o que eu quero. Né? Era a face de Deus que eu tinha. Eu era o Deus caixa eletrônico, né? Que eu peço, só para vir a mim. Ou o Deus punitivo, né? Aquele Deus, olhão vermelho. Então, eu tinha visões de Deus muito deturpadas. Quando eu passei a usar um Deus simples, companheiro, você pode me ajudar? Acabou. O companheiro está em recuperação, eu não vou nem escolher a cor da boia. Quem está se afogando, escolhe a cor da boia. O cara está morrendo afogado, o cara jogou uma boia. Não quero a laranja não, eu quero a boia verde. Você não está morrendo, meu amigo, afogado, você quer escolher a cor da boia. Ah, porque o companheiro tem defeitos. Você está de brincadeira. Se você for para um grupo de apoio, for para uma igreja, para uma comunidade, esperando encontrar gente perfeita, pode esquecer. Se o cara fosse perfeito, se brincar, ele nem ia para a igreja, nem ia para o grupo. Muito menos para a comunidade. E o grupo tem de tudo. Tem até pessoas em recuperação. O companheiro que brincava com isso. O grupo tem de tudo, tem até pessoas em recuperação. É nessas que eu vou. E o fulano que não está em recuperação, que me incomoda e tal. Opa, esse aí me ensina o que eu não devo fazer. Ele me ensina um mau exemplo que eu não quero ser. Está me incomodando demais? Pode-se fazer 2 perguntinhas básicas. Isso é exercício prático, viu? Não é filosofia para a gente falar aqui e deixar se perder, não. Comece a praticar isso aí para ver se não funciona. Aquele cara que mais me incomoda, na escola, na faculdade, no grupo, na rua, no trabalho, na Irmandade de 12 Passos, dentro da comunidade, aquele que mais me incomoda, que eu não vou com a cara. Sabe o que eu faço? Isso com um companheiro, Marquinhos. Ninguém sabe quem é, né? Marquinhos é um companheiro bruto. Bruto, que me ajudou demais no início da minha caminhada. Ele falou, porque o fulano me incomoda e tal. Eu falando, ele disse, olha, quando alguém te incomodar, faz 2 perguntas para você mesmo. Qual o defeito de caráter que esse cara tem que eu também tenho? Ou então, qual a qualidade de caráter que ele tem que eu tenho inveja? Em algumas dessas 2 situações, você vai encontrar o que é que te incomoda no companheiro. E aí ele pode ser a sua melhor ferramenta de recuperação. E aí no começo é estranho fazer isso, mas funciona. A loucura toda é essa. Eu encontro um cara às vezes no AA que me incomoda. E me incomoda com boas razões. Pô, o cara tem um comportamento de bêbado seco, é desonesto, faz isso, faz aquilo. Só que e aí? Por que está me incomodando tanto? Que poder é esse que ele tem de me fazer mal? O que é que está nele que está em mim? O que é que tem nele que eu estou invejando, que eu queria ter? Se for um defeito de caráter comum, eu vou começar por mim. Que comece por mim. A recuperação é sempre assim. Que comece por mim. Vai lá e faça aquilo. Não. Os grandes líderes das grandes corporações do mundo, os melhores líderes religiosos, são os que vão lá e fazem. Dão um exemplo e depois dizem, tá lá. Agora é a sua parte. Acabou, vai na frente. Quer ser líder, faz primeiro. Está incomodado com o outro, muda em mim. Eu mudo em mim o que está me incomodando no outro. É uma qualidade que o outro tem que eu tenho inveja. Opa, eu vou parar de gastar minha energia com inveja, me preocupando em
em sabotar o outro, em derrubar o outro, e essa energia que eu estou gastando com o outro, eu vou investir para conseguir o que ele conseguiu. Eu vou lutar o que ele lutou para conquistar. Acabou. E aí ele vai me ensinar também, né? Então, o segundo passo traz essa capacidade de devolver para mim aquilo que sozinho eu não consigo. O poder superior faz, ele remove. Agora eu preciso querer e ter a mente aberta para pedir a Deus e escutar ele responder através de vocês. Do padrinho, do terapeuta, do conselheiro, do companheiro, né? É assim que funciona na prática na minha vida. O terceiro passo, quando eu tomo uma decisão racional, de ao invés de fazer aquelas minhas vontades que deram errado a vida inteira, ao invés de ir para lugares, pessoas e hábitos de ativa, eu simplesmente entregar. Eu passar a fazer a vontade de Deus para mim. E como é que eu encontro o caminho para isso? Literatura, grupo, apadrinhamento, profissional, companheiro, né? Eu vou pedir ajuda, eu não vou de acordo com o meu pensamento, porque o meu pensamento é insano até hoje. Eu não tenho comportamentos insanos, né, constantemente, mas eu tenho pensamentos insanos ainda. Então muitas vezes eu penso o que a minha doença quer. E aí como é que eu contraponho a minha doença? Eu peço ajuda. E aí o companheiro diz, meu amigo, você está se enganando, você está manipulando, você está sendo desonesto, você está sinceramente enganado. Por melhor que sejam seus pensamentos, suas intenções, a sua doença está se escondendo nisso, nisso, nisso. E aí eu me incomodo, mas dou um passo para trás. E aí o que acontece com o terceiro passo, que não fica só na dor da retirada. Não fica na dor de eu não fazer minhas vontades. De repente, quando eu menos espero, acontece algo muito melhor do que eu era capaz de imaginar. Aí Deus providencia na minha vida um presente que eu não conseguia nem imaginar. Essa é a vantagem do terceiro passo que eu preciso me lembrar. Eu não vou entregar para ficar sofrendo, eu vou entregar porque eu tenho a convicção de que Deus vai fazer algo melhor para mim. E faz. Isso eu posso afirmar para vocês. E o último passo que a gente pode trazer... o 10º passo, inventário relâmpago, coloca no papel. Como foi meu dia hoje? Defeito de caráter, onde eu errei para fazer reparação. O 10º passo é para voltar. 10º, 11º, 12º é manutenção. Então, eita, lá no 4º passo eu identifiquei um monte de coisa que no 10º vai aparecer de novo, coisas novas. Eita, no 6º passo eu percebi defeito de caráter, orgulho, não sei o que. No 10º passo aparece os defeitos de caráter que eu pratiquei hoje. Eita, errei com meu irmão, com minha família, tá? No passo, reparações. Eita, no 10º passo vai aparecer tudo isso. Aí eu hoje mesmo eu corrijo, não deixo para amanhã. Aí a minha recuperação não acumula doença. Eu posso até errar, mas hoje mesmo eu termino meu dia. Aí o peso de amanhã é só o peso do hoje. Aí eu dou conta. Agora se eu sair acumulando, coisinha aqui, coisinha ali, reserva aqui, mentirinha ali, um erro ali que eu não pedi desculpa, que eu não pedi perdão, uma coisa que eu... De repente, meu amigo, aquelas pequenas coisas estão uma bola de neve tão grande, que um A que o outro diz, um pisão no meu pé, uma situação que foge à minha vontade, eu explodo. Aí é nessa hora que o que é que eu aprendi a fazer a minha vida inteira diante disso? Usar. Eu vou para o boteco, eu vou chupar uma lata, eu vou... Enfim, e aí quem se ferra no final sou eu. Às vezes com raiva do outro eu destruo a minha vida. Que loucura, né? E o outro fica vivendo bem lá, ainda tenho que olhar para ele vivendo bem e ficar com mais raiva ainda, muitas vezes. Então, o 10º passo me permite fazer essa manutenção. E o 11º passo, a gente já falou dos rituais práticos, né? Dar bom dia quando eu estou com raiva, pedir perdão ao irmão quando ele errou comigo. É prática, não é filosofia. Estou com preguiça, eu vou fazer 2 vezes. Eu odeio lavar louça. Eu odeio lavar louça. Aí eu comecei a lavar louça na casa dos meus amigos, no grupo, comecei a lavar louça em todo canto. Chegava na minha casa e depois, lavei louça na casa do fulano, que eu nem gosto tanto. Fui no grupo, lavei louça do pessoal que não lava o próprio copo. Aí eu chego na minha casa e digo, pô, estou fazendo tudo isso. Aí começa a fazer na minha casa também. E se contrariar, traz uma fortaleza de começar a ficar mais leve. Aquilo que antes era um turbilhão, que ficava incomodado, se torna mais leve. Chega uma hora que eu não preciso mais me contrariar. Que o natural já é simplesmente entregar, né? Simplesmente aceitar aquilo ali. E aí eu promovo um contato consciente com Deus, porque eu não faço isso só de acordo com as minhas vontades. Eu sempre peço a Ele, ó Pai, eu não estou com vontade de lavar a louça não, mas anota aí que eu vou lavar a louça sem vontade. Aí peço a Ele, anota um crédito, né? Vai que Ele abate os débitos depois, né? Eu brinco, vou brincar com Deus. E quebra essa barreira do Deus punitivo, sabe?
Quebra. Ah, tô com raiva de alguém, vou lá dar bom dia. Não é pra eu fingir, não. É começando a dizer, ó, pai, tô com raiva, mas vou me contrariar, vou dar bom dia, vou falar, vou pegar na mão. E aí eu tenho certeza que Deus dá uma risada. Então, meu filho maluco, né? Fica aí, né? Mas aí fica leve a minha relação com ele. Entendeu? E quando eu vejo, não foi nada demais. Foi super tranquilo. Alguns segundos ali que transformam o meu dia, as coisas... E aí, por fim, o 12º passo, né? A gente já falou da oração e da meditação. Isso aí, depois, se der tempo, a gente compartilha uma experiência que eu vivi no mosteiro de São Bento, no interior de São Paulo, né? Com a experiência dos padres do deserto. Não vai dar tempo de falar agora, mas vamos ver se a gente consegue falar em outro momento. E, por fim, o 12º passo, levar a mensagem. Eu começo simplesmente estando em recuperação. Só de estar em recuperação, se qualquer um da minha ativa um dia quiser, ele sabe que tem um exemplo. O impossível foi possível. Porque eu tenho certeza que aqui não estava ninguém... quem está aqui porque comeu paçoca? Quem está aqui porque tomou Coca-Cola demais? Mas não vai encontrar. Geralmente quem está aqui hoje são os piores. Aliás, foram os piores. Assim como o apóstolo Paulo. Assassino, soldado do exército romano, arrancou cabeça de criança e as piores atrocidades. Eu vejo um cara daquele ali e eu, se esse cara teve jeito, meu amigo, eu também tenho. Eu não era nem religioso, eu era ateu quando me deram a minha primeira Bíblia. Se esse cara aqui teve jeito, eu também tenho. E aí comecei a acreditar nisso e levar a mensagem, falar da minha experiência e de repente eu saí dali melhor do que eu entrei. Isso funciona. Começo dentro da comunidade, dentro da minha casa, dando exemplo. E de repente, a partir da minha recuperação, eu posso também sair, vou no grupo de aula. Quando é que vocês estão levando a mensagem em escola, em cadeia, em hospital? Vou falar com o irmão que está aqui. Não, eu passei por essa comunidade, estou em recuperação, eu vou lá um dia falar da minha experiência, me prontificar. Tem gente que nem o companheiro falou e eu posso falar para vocês. Eu trabalho com tecnologia há 21 anos. Trabalhar com computador, nunca imaginei fazer outra coisa da vida, eu gosto. Hoje estou na área de saúde. E estou super feliz. Me encontrei, né, na psicologia, em finanças. Então é coisa do poder superior. Né? E me sinto bem fazendo isso, que é o mais importante. Tá? Então vamos lá, que a gente já passou do tempo. Né? Lembrando que o último pedido do Dr. Bob para o Bill, antes de morrer, foi: não deixe... Bom, quem de vocês rapidamente quer dar uma recordada como que foi o nosso primeiro momento, o momento de vocês com o Tiago? O que ficou na cabeça, na sua cabeça, sobre a espiritualidade? Uma frase, não uma partilha, porque aí a gente estende muito, mas uma frase que ficou, que de uma certa forma está pulsando dentro de você. Uma coisa que você achou interessante. Fé é assim. Primeiro você coloca o pé, depois ele coloca o chão. Sim, fé é assim. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Maravilhoso. O que mais? Quando for tocar uma alma humana, toque como uma alma humana. Conheça o que for, técnica, teoria, tudo. Mas quando você for conversar com um ser humano, converse como um ser humano. É muito difícil a gente vestir a roupa do outro, o problema do outro. Às vezes o problema do outro para nós é, isso não é nada. E às vezes para o outro é um sofrimento muito grande. Insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e ficar esperando resultados diferentes. Sim. O homem que eu era bebia. O homem que eu era vai voltar a beber. Isso é insanidade. Ou eu mudo, ou eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Não adianta eu querer ir para Maceió e pegar uma estrada para São Paulo achando que eu vou chegar em Maceió. Eu não vou chegar em Maceió.
Para chegar em Maceió, eu preciso pegar uma estrada que vai para Maceió. Vocês entendem isso? Sim. O que mais? Espiritualidade é uma busca pessoal pelo entendimento. É uma busca individual e pessoal. É você com Deus. Lembrando que Ele é com você. Sempre. Às vezes nós duvidamos. Às vezes nós queremos na nossa hora. Às vezes nós achamos que nós podemos dar o nosso jeito. E aí não confiamos, não damos o primeiro passo e as coisas acabam não acontecendo como a gente espera. Tomar decisão quando você está irritado, nervoso, em dúvida, é um perigo muito grande. Tem que acalmar, serenar a mente, entrar em contato com o poder superior e aí sim você poder tomar uma decisão. Pois não? A recaída sempre leva um pedaço de nós, para a gente sempre lembrar disso. Sim. Eu estou falando agora de saúde mental. Não estou falando da nossa disposição de pedir ajuda, nem na nossa disposição de ajudar. Eu estou dizendo, vocês conhecem aquele antigo ditado falando de uma outra forma. A gente acende a vela de novo e não sabe aonde a vela está. Ela pode se apagar. Toda vez que eu acendo a vela, ela consome um pouco de cera, ela consome um pouco de pavio. Da mesma forma, toda vez que eu recaio, de uma certa maneira, a recaída leva algum pedaço de mim. Que quando eu retomar a minha recuperação, eu vou precisar me esforçar para reaver esse pedaço de mim. Se for alguma coisa social, se for alguma coisa de trabalho, se for de saúde, dependendo do que for, a gente não consegue mais. Passou. Se eu desenvolver uma pancreatite, uma meningite, um problema no fígado, uma hepatite, é irreversível. É irreversível. Eu posso parar, eu posso melhorar, mas tirar ela e diminuir ela não. Pois não. A espiritualidade é a capacidade de se relacionar bem consigo mesmo e com o próximo. Sim, sim. E nós vamos daqui a pouco ver um pouquinho de como a gente restabelece através dos 12 passos. Nos 12 passos tem, num primeiro momento, uma reconexão com Deus, depois uma reconexão com nós mesmos e depois uma reconexão com o próximo, com as outras pessoas. Os 12 passos o tempo todo nos ajuda a estar em comunhão conosco, com o próximo e com Deus. Mais alguém? Aqui tem o que fazer para trabalhar essa espiritualidade. Pôr em prática o que aprendemos, usando as ferramentas do programa, participando dos grupos, fazendo nossos rituais, praticando nossos exercícios de meditação, trabalho voluntário, levando a mensagem e mantendo contato com Deus através da prece e da oração. Sim. Sim. Disciplinarmente, sistematicamente, religiosamente. A palavra religiosidade é a chave da religião e a chave da espiritualidade. Eu posso acreditar em Deus, eu posso ser católico, mas se eu não pratico religiosamente, não resolve. O fato de acreditar em Deus, isso está na Bíblia, está em alguns lugares. O próprio Mao acreditava em Deus. O fato de acreditar não vai nos devolver a sanidade. Nós precisamos praticar o programa. Nós precisamos confiar nele. E andando na direção, e vai dar certo. Sendo otimista, vai dar certo. Vai dar certo.
se eu seguir esse caminho, eu vou chegar aonde eu quero chegar. Vocês têm a palavra dele. Entendeu? Se você caminhar, você vai chegar à salvação. Você vai chegar à sua recuperação. É inevitável. Na velocidade dele. Na dose dele. Não na nossa, que muitas vezes é egoísta, é imediatista, é impulsiva. A dele não. A dele é na dose certa, na hora certa, com a pessoa certa, do jeito certo. E aí é muito difícil eu perder isso quando eu conquisto através do meu poder superior. Porque, de uma certa forma, isso incorpora na gente essa espiritualidade. Se a gente não estiver com uma boa espiritualidade, a gente pode vir até a pensar que estamos preparados, né? Para voltar a praticar algumas atividades que realmente, na verdade, a gente não está, porque a gente não está com espiritualidade boa. Sim. Aí a gente pensa que está por conta do tempo que está na comunidade, aí não, já estou com 3 meses, 4 meses, eu estou pronto para praticar certo tipo de atividades que realmente aquela pessoa não está. O grande desafio nosso é que por trás da dependência química, ela demorou um tempo razoavelmente grande para se instalar na gente. Foi um dia de cada vez, a gente bebendo ou usando droga, e a gente construindo um monte de crenças, de desculpas, até de mentiras, de manipulação, de racionalidade, de projeção, de uma força que a gente falava que a gente tinha, mas que a gente adiava usar. Ah, eu paro quando eu quiser. Quando eu quiser, eu paro. Então isso me dava uma certa segurança de que eu estava bem e que a hora que fizesse mal eu pararia. Mas isso era um auto-engano muito forte. Entendeu? Tanto que na hora que eu quis parar, várias vezes, talvez vocês podem se identificar, eu não conseguia. Não, agora eu não vou usar mais. Amanhã eu não vou mais. Dessa vez foi a última. Juro por Deus. Se eu usar de novo, você pode largar de mim. E todas essas justificativas que a gente dava. Porque a gente já não conseguia mais. Então a gente construiu paralelamente um jeito de lidar com todas as coisas que tem a ver com a droga. Aí a gente tira a droga da nossa vida. Quando a gente vai lidar com essas coisas, a gente usa o que a gente aprendeu paralelamente. A gente já esqueceu de como a gente era antes de usar. A gente acaba usando o cara que usava droga. Por isso que a primeira interrogação que você tem que colocar, a primeira dúvida, a primeira pessoa que você tem que duvidar é de você mesmo. Será que o que eu quero é o melhor para mim? Será? Será que se eu sair agora, realmente eu estou preparado? Tem aquela plaquinha no trânsito que fala assim, na dúvida, não ultrapasse. Por que não esperar mais um pouco? Que pressa é essa de ir para a rua? Uma coisa que demorou 5, 10 anos para levar a gente para a rua. Agora, em 2, 3, 4 meses, a gente quer voltar para a rua achando que a gente já está bem. Por que essa pressa? A gente tem que desconfiar dessas questões. É o jeito da droga. Não, eu paro quando eu quero. Não, eu já estou bom. É só eu não usar. É só eu falar não. Parece que é fácil. Aí a gente tem uma sensação de que realmente a gente está bem, que a gente vai conseguir. Mas não é tão simples assim. E uma coisa importante nisso que você falou. Não é só para quem tem esses momentos, esses lapsos de querer sair, abortar o tratamento porque já está bem. Mesmo quem está bem, cuidado para não cair. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Ou seja, vacilar é fácil. É fácil. Tropicar é fácil. É só não olhar para o chão. E sair andando assim. É a mesma coisa na recuperação. Na verdade, nós temos que ter muita cautela. Nós temos que ter muito cuidado. Nós estávamos conversando, eu, o missionário Anderson e o Tiago, para tentar arrumar um jeito de dizer para vocês que nós não somos mais normais. Lembra disso, o Anderson? Como que é, né?
Nós não somos mais normais. Nós somos especiais. Prestem atenção. Eu vou dizer uma coisa para vocês que está escrito na Bíblia o tempo todo, pelo menos no Novo Testamento. Eu vim para salvar as pessoas que estão doentes. Eu não vim salvar as pessoas que estão salvas. Vocês entendem isso ou não? Ele veio para nós. Nós somos especiais. Nós somos os escolhidos deles. As pessoas mais sensíveis à vida. As pessoas que têm dificuldade de viver. Se você se juntar com o seu poder superior, com Deus, entendeu? Você é uma pessoa especial. E nós somos candidatos, com todo respeito a todas as pessoas. Todos são. Mas em especial, nós somos candidatos a serem evangélicos, evangelistas, pastores, missionários, conselheiros, coordenadores, pessoas que ajudam pessoas. Nós somos escolhidos, porque nós passamos e nós estamos saindo desse lugar. Nós temos muito a ver com toda essa vida. Então, uma das formas de manter a nossa recuperação, trabalhando em clínica ou comunidade terapêutica, ou não, servindo num grupo, é praticando o 12º passo. Se eu desenhasse os 12 passos, o primeiro e o 12º, eu deitaria um cara de joelhos no chão assim, ó. Me ajuda. Perdi o controle. Sou impotente ao uso. E se eu desenhasse o 12º passo, eu desenharia essa mesma pessoa que no primeiro está assim, no 12º ela está assim. Ó. Vem, eu te ajudo. Você não está sozinho. Nós vamos conseguir. Esse é o segredo. O segredo é ajudar. Porque nós precisamos de ajuda e fomos ajudados. Não é, você pode até ser um profissional dessa área. Você pode ser um missionário. Mas você pode trabalhar no que você quiser e servir. E ajudar as pessoas. Sendo exemplo na sua casa, sendo exemplo no seu trabalho e sendo exemplo no grupo, ajudando aqueles que estão precisando. Estendendo a mão para essas pessoas que ainda estão caídas. Quem que tinha levantado a mão? Pois não. Às vezes que eu tropecei, que eu quebrei a cara, foi justamente porque foi na minha fortaleza, não foi na minha fraqueza. Porque nos pontos que eu me achava forte, que eu me achava bom, eu não vigiei, não dei o devido respeito, entendeu? Comecei a vigiar onde eu era fraco e eu não caí na minha fraqueza, eu caí na minha fortaleza. Sim. Hoje eu procuro fortalecer os pontos que eu sou forte e vigiar onde eu sou fraco. Porque às vezes a gente esquece da nossa fortaleza, de vigiar a nossa fortaleza. Sim. E acaba entrando na autossuficiência. Sim. Não é o fracasso só que derruba a gente. O sucesso também pode derrubar a gente. Às vezes a gente experimenta o sucesso, a conquista, e a gente acha que a gente é como se tivesse uma sensação de cura também. Nossa, agora eu estou bem, já conquistei tudo isso, isso aqui. E essa sensação pode nos dar uma segurança falsa, que pode fazer a gente baixar a guarda, não olhar para o caminho e desviar o caminho de novo. Então, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Essa é uma das... na verdade, no livro que eu estudo de 12 Passos, que é o 12 Passos para o Cristão, esse é o slogan ali, o texto do 10º passo. Entendeu? Ou seja, praticar o 10º passo instantaneamente a cada atividade, para eu ficar alerta, para eu não cair. Pois não. Hoje à tarde a gente conversando na partilha do composto Tiago, aí falava sobre o 5º capítulo do livro azul. Raramente vimos fracassar aqueles que têm seguido cuidadosamente os nossos passos, né? Principalmente os primeiros, que é admitir, acreditar, decidir e fazer um inventário, né? Minucioso e destemido. Mas a gente vai olhar o 8º passo, onde a gente vai fazer uma lista das pessoas que tinham nos prejudicado e fazer reparações.
Mas quando a gente passa para o 9º passo, existem danos irreversíveis, né? Sim. Que não tem como fazer a reparação. Sim. Mas aí o que a gente faz? O que Jesus falou para Maria Madalena? Vá e não faça mais. Não faça mais. Essa é a maneira de... todo dia em recuperação eu estou fazendo um 9º passo. Com a minha vida em recuperação eu estou fazendo todo dia um 9º passo. Com a minha vida, com a vida da minha família e das pessoas que estão ao meu redor. Com quem está me olhando, eu estou fazendo um 12º passo. Eu não preciso às vezes falar nada. Se eu baixar e pegar um lixo no chão, se eu for educado com uma pessoa que às vezes é maliciosa comigo, fala alguma coisa provocando, se eu falar educadamente, responder a ela sem pegar a malícia dela, eu estou ajudando essa pessoa e eu estou continuando na minha trajetória. Pegando o gancho aqui do companheiro, o 8º passo também, raramente a gente coloca a lista, né, das pessoas que tenham prejudicado, raramente a gente coloca o nosso nome em primeiro lugar. Exatamente, concordo. Raramente nós colocamos a gente... O primeiro prejudicado. E a primeira pessoa a ser prejudicada em toda essa história fomos nós mesmos. Fomos nós mesmos. Sem perceber, achando que a gente estava fazendo o que a gente queria, o que a gente gostava, o que era melhor para nós. Se divertindo, curtindo, perdendo a timidez, relaxando. A gente estava achando que estava tudo bem. E a gente estava se machucando silenciosamente e progressivamente. E a maioria de pessoas que eu já falei que já recaiu depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o relato que eles falam é que pararam de frequentar a igreja, de frequentar um grupo, né? Porque estava se achando que já estava. O problema é esse, quando a gente está se achando que está curado, às vezes, né, que é o engano, aí a gente começa a deixar de fazer aquelas coisas que a gente aprendeu num grupo, numa comunidade, numa clínica, quando a gente para ali, vai parando aos poucos, aí é onde a gente recai. Sim. É impressionante como isso tem um significado dessa forma. Quando a gente se acha forte, a gente acaba se enfraquecendo, porque a gente abandona alguns cuidados. E quando a gente está fraco, aí eu estou falando Paulo agora, quando eu estou fraco é quando eu estou forte. O que quer dizer isso? Que quando eu estou fraco, eu estou mais alerta, porque eu estou vulnerável. Então eu baixo a velocidade, eu acendo a luz alta, eu vou devagar, diminuo o som. Quando a estrada está ruim, quando eu estou com sono, eu tenho que diminuir a velocidade. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão vai acontecer um acidente. Então, na verdade, o fato de você estar fraco não é sinal de pouca recuperação. É sinal que a vida, naquele momento, está passando por um período difícil. Eu tenho que tomar cuidado. É como uma estrada. Nesse pedaço, eu tenho que ir devagar. É curva. É acentuada. É acidentada. Tem buraco. Tem defeitos. Tem dificuldades. Então, quando eu estou fraco, é quando eu estou forte. É quando eu rezo mais, é quando eu fico mais atento, é quando eu demoro mais para responder, é quando eu não tomo decisão que muda a trajetória da minha vida, porque não adianta. Geralmente nessa hora é quando a gente decide ir embora da comunidade. Ah, não aguento mais aqui, vou embora. Entendeu? Por conta de uma dificuldade que você teve com um companheiro, por conta de uma dificuldade que você teve com um coordenador, com um monitor. Ah, eu vou embora. Por conta de uma injustiça, como se a injustiça só Jesus e os outros pudessem viver, nós não podemos viver. Nós não podemos ser injustiçados. Até como se a gente fosse injustiçado, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está sendo injustiçado e às vezes a gente nem é injustiçado. A gente está olhando o nosso lado. Se eu tenho que decidir entre 2 pessoas para ir, quem decide por uma, o outro vai achar que foi injusto. É ou não é? Eu escolhi esse daqui. Ah, mas por que você não me escolheu? Ah, porque ele veio... Ah, mas eu também vim, eu também fiz. E aí começam essas questões. Então nós não temos muito o que fazer. Pegando um ensejo aqui do companheiro que falou
antecipadamente. Bill W. no livro azul ele diz: no AA existe um paradoxo. Todo membro que se afasta demais, o castigo é certo e rápido. Ele adoece e morre. Quando fala morre, não é morrer fisicamente, é morrer espiritualmente. Ou seja, muitas vezes nós terminamos os 6 meses do tratamento, vamos lá para fora, mas não procuramos um grupo de ajuda, uma igreja, Sim. né? Aí é morrer espiritualmente. Sim. Né? Não é isso? Sim. Vocês sabem o que quer dizer paradoxo? Paradoxo é uma contradição. Por exemplo, a recuperação é um paradoxo. Praticar a recuperação é um paradoxo. Para eu me libertar da dependência, eu preciso me prender à recuperação. Isso é um paradoxo. Vocês entendem? Para eu me libertar da escravidão, eu preciso me prender à recuperação. Eu preciso praticar a recuperação. Não vou falar ser escravo da recuperação, porque parece que defendem um alicate. Não adianta. Eu preciso de outras chaves. Eu preciso, às vezes, de martelo. Entendeu? Eu preciso de um serrote, eu preciso de outras coisas, não adianta. E, às vezes até eu preciso de uma ferramenta, mas é Philips, não é a Fender. E aí? Eu não tenho, porque eu deixei lá, porque eu já estava com pressa de sair e resolvi sair. Então, a gente precisa ajudar essa pessoa a ela enxergar. Não adianta eu saber, o missionário Anderson saber, os conselheiros, vocês saberem que a pessoa, ele tem que saber. Esse é o grande desafio nosso. Como nós, que queremos ajudar as pessoas, conseguimos fazer com que ela enxergue onde ela está. Se realmente ela está boa ou não. Esse é o desafio dos programas de recuperação hoje. Esse é o grande desafio. A gente sabe que punição não resolve. A gente sabe que dizer para o outro o que fazer não resolve. A gente sabe que se ele fizer, resolve. Se ele escutar e praticar, resolve. Mas alguns não escutam. Então o desafio é como ajudar essa pessoa a escutar. Sabe como eu ajudo uma pessoa que não escuta a escutar? Escutando ela. Dando a outra face, digamos, numa forma espiritual. Uma pessoa que tem dificuldade de escutar, escute ela. Combine com ela, que você vai escutar ela e depois vamos fazer o seguinte, eu te escuto, você me escuta, eu te escuto, você me escuta. Combinado? Combinado. Eu uso muito essa palavra, combinado, combinado. E aí ele acaba falando mais do que eu. Mas às vezes o que eu falo com ele é uma pergunta, para ele mesmo responder. Porque não adianta eu saber a resposta. Ele tem que saber a resposta. E em algum momento Deus pode inspirar ele. Nós não podemos duvidar. Por isso que nós não desistimos de quantas internações a pessoa tem, 7, 8, 12. Talvez não aqui, em outro lugar. A gente encaminha para um lugar, talvez por conta de saber que um mês depois ela vai querer ir embora, alguma coisa. Mas, se a pessoa não desistiu ainda, por que eu vou desistir dela? Se ela não desistiu dela. Que profissional sou eu? Pois não? Eu pedi para que a gente fizesse uma avaliação de tudo aquilo que foi falado, e eu pude perceber porque o senhor logo você me tirou uma dúvida a respeito da espiritualidade. Porque também eu tomei uma conclusão de acordo com isso, que a espiritualidade, ela não é só, faz parte do tripé. O tripé não é a nossa base, só isso. Até a base tem sua base. Porque a base do tripé é a espiritualidade. Sim. Sem tudo isso, podemos ter tudo isso sem espiritualidade? Não. No caso, se tivermos espiritualidade, podemos ter tudo isso, mas espiritualidade. Aí foi quando o Tiago fez uma dinâmica e falou justamente a respeito disso, e ele conseguiu abrir a mente só com aquela dinâmica a respeito da espiritualidade. Ele levantou um rapaz e pediu para que ele fosse voluntário a respeito de que ele pedisse algo.
Esse algo, com exemplo, foi uma caneta. E o rapaz pediu a ele, você pode me dar essa caneta? Porque ele estava com a caneta na mão. Então estava ao alcance dele dar aquela caneta. Mas se ele não tivesse a caneta na mão, e o rapaz pedisse, como ele poderia dar algo que ele não tem? E em meio de tudo isso é mais uma dúvida que eu queria tirar a respeito da espiritualidade. Eu pude concluir que tudo se baseia em dar aquilo que nós temos. Qual é o que temos que ter para poder viver a espiritualidade? Tudo se baseia em amar o próximo como a si mesmo. Se temos que amar o próximo, temos uma coisa frisada e temos uma necessidade no final. Se temos que amar o próximo, temos que ter um amor também a si mesmo. Sim. Então, para amar o próximo, eu tenho que me amar. Sim. E você se ama? É isso que eu cheguei a essa conclusão. Como é que eu posso dar algo que eu não tenho? Então, mas você não se ama? Amo. Se hoje eu não me amasse, como é que eu poderia ajudar meu próximo? Sim. E foi em relação a isso que eu queria tirar a dúvida com o senhor. Sim. A minha conclusão foi verdadeira diante de tudo isso? Sim, porque a gente está falando de uma coisa muito ampla, que é amor. Amar, as pessoas pensam que amar, ela só é carregada de beleza e de gostosura. E não é tão simples assim. Amar, às vezes, é se esforçar, se submeter, entendeu? E dar o seu espaço para aquela pessoa que precisa. Entendeu? É você forte o suficiente para suportar a carência, dividir aquilo com o outro, para que ele possa, entendeu, sobreviver e também aprender a fazer o mesmo e a gente construir uns aos outros. Amar é uma palavra pouco compreendida pelas pessoas. A gente fala, por exemplo, eu sou pai, o missionário Anderson é pai, a Rosiane. O quanto é difícil você ser pai e mãe, não é verdade? Quantas noites, às vezes, você não dorme porque você ama e você cuida e às vezes você está cansado. E isso não quer dizer que a gente não resmunga de vez em quando. A gente resmunga. E isso não é amor? É amor, mas eu estou cansado, eu sou humano. Então, o amor não é a ausência de dificuldade, de problema, de sofrimento, de nada. O amor, ele é acima, ele é tudo isso. Sem eu posso até reclamar, mas eu faço. Eu faço porque eu amo. Entendeu? Então, amar fica um pouco difícil da gente enxergar. Mas, por exemplo, eu posso dar o meu exemplo. Entendeu? Eu posso praticar a minha recuperação. Eu posso acordar de manhã, fazer minha higiene pessoal, arrumar minha cama. Entendeu? Ajudar a pessoa, caminhar pelos caminhos que são sugeridos, não caminhar por lugares aonde eu não posso, jogar o lixo, comer tudo, a comida que eu me sirvo, não desperdiçar, não falar palavrão, não ofender uma pessoa. Isso, entendeu? É uma coisa que eu posso dar continuamente, porque eu estou dando a mim em primeiro lugar. Entendeu? Eu estou me respeitando. Imagine que a vida está no centro do seu cérebro, uma luz aqui na frente, por trás dos olhos. Os olhos são sabe aquela parte da espaçonave, aquele vidro que o piloto da espaçonave fica atrás? Imagine que nós estamos atrás dos olhos aqui, que nós somos uma lâmpada de luz, de vida, acesa aqui dentro. E isso aqui é uma nave, uma obra de arte de Deus, perfeita. Nós temos funcionando agora, cada um de nós, entendeu? Coisas que nem todos os computadores do mundo conseguem reproduzir. Nós não temos tecnologia para reproduzir o funcionamento integral de um ser humano. Pensa na qualidade da máquina que nós temos na nossa mão, que está aqui. E o que eu faço com essa máquina? O que eu faço com essa máquina? Vou trombando,
vou colocando ela em risco, entro em qualquer biboca, sabe? Brigo com qualquer um, coloco em situação de perigo, não cuido, não dou manutenção, não me alimento bem, coloco o etanol falsificado como se fosse combustível, né? Que isso é uma máquina, entendeu? Coloco combustível péssimo, que pelo contrário tira a qualidade de vida, respiro cigarro, outras coisas. Eu não como alimentos saudáveis, não faço a manutenção, não lubrifico, não cuido. E ao mesmo tempo eu poderia navegar com essa nave de uma forma maravilhosa por entre todas as outras naves, por todas as pessoas, e curtir a vida no bom sentido, curtindo essa aqui, respeitando as outras. Entendeu? Então, nós temos em nós a maior força do amor e a maior força da vida, que somos nós mesmos. Use isso e você vai entender o que é, como que o amor e como que a espiritualidade pode passar para outra pessoa. Ela passa desse jeito, como um fermento. A pessoa olha e fala, nossa, cara, olha o que aquele cara está fazendo, que legal. Pensar que aquele cara veio do mesmo fundo que poço que eu. Eu lembro do meu coordenador, que ele falava, está vendo essa camisa aqui? Essa camisa aqui é minha. Faz 7 anos que eu luto para ter ela e para guardar ela. E eu não troco ela por nada. Se você quiser essa camisa aqui, você não vai ter. Você vai ter que arrumar a sua camisa. Essa é minha. E eu falei, eu quero a minha. Eu quero a minha camisa. E eu fui atrás da minha camisa. E essa aqui é minha. Esse cara aqui. Sou eu. Puro. Íntegro. Imperfeito, que busca melhorar todo dia, que não quer ofender ninguém, não quero roubar, não quero tirar nada de ninguém, eu quero ter algumas coisas, mas aceito a velocidade de Deus, aceito o jeito que Ele quer me dar. Às vezes, e o Anderson sabe, e a gente tem conversado, no nosso meio nós sofremos muitas injustiças. Sofremos julgamentos, sofremos... O próprio missionário, às vezes, ele faz uma coisa boa, conquista alguma coisa, vem alguém e fala, ah, não sei não. Não sei não. Sabe? Para você, nós somos seres humanos, é inevitável que as pessoas olhem, porque as pessoas são humanas e imperfeitas. Agora, eu quero ser o melhor possível. Eu quero ser minha melhor versão. Todo dia eu posso melhorar. Isso é praticar a recuperação. Recuperação não estagna. Recuperação não tem como chama o primeiro lugar lá? O topo ou o pódio. Não tem pódio. O pódio é todo dia. É quando você deita e fala, hoje eu cumpri meu dia. Então você sobe no pódio toda ação que você faz boa. Todo dia que você vence. É um pódio. É um dia de cada vez. Pois não. E falando do amor, é fácil demais a gente amar aquela pessoa que só faz claro. o bem. Mas o difícil é amar aquela pessoa que nos machuca, que é uma coisa libertadora, que eu não sentia mais. Quando eu tinha raiva de uma pessoa, eu pensava em matar, aquela coisa que só faz o mal a si, a nós mesmos. Sim. E quando a gente consegue perdoar, aquela pessoa nos machuca, mas a gente tenta esquecer, tenta ver o porquê aquela pessoa fez daquela maneira, o porquê foi que ela falou daquele jeito. Isso vai libertando a gente. E as pessoas boas merecem o nosso amor, as pessoas ruins merecem, precisam dele. É o que você está falando. E tipo, quando eu voltei, né, isso de novo é uma coisa que nos liberta. A gente vai praticando. Chega uma certa hora que, na hora ali que a pessoa fala uma coisa que a gente não gosta, ou alguma coisa, faz alguma coisa que a gente não gosta, naquela hora ali que a gente é um ser humano, a gente vem aquele calor, mas a gente pensa, aí vai praticando isso, e isso vai libertando a gente, vai uma libertação, porque quanto mais a gente vai criando raiva,
a gente vai pensando mais maldades, e não acaba aquilo ali. E a gente está se intoxicando dessa maldade. Exatamente. O amor, a gente é fácil demais amar aquela pessoa que faz tudo que a gente gosta. É bom a gente amar aquela pessoa que nos faz, que vai Aquelas libertando, pessoas que precisam. e aquela dessa- pessoa que nos fez mal, quando vê que a gente não está se importando, Sim. ela vai observando a gente, não se importando, que tem pessoas que vêm querer nos atingir. Como é que eu posso dizer que eu falei esse dia? Ela joga a pedra para cima, a pedra vai pegar na gente, né? Tipo, querendo nos atingir. Mas quando ela vê a gente calmo, tranquilo, e quanto mais ela tenta nos atingir e ver que a gente está calmo, em silêncio, ela vai se agitando mais. Então ela está se atingindo a si própria. Sim. E a gente vai trabalhando isso para nós se controlar cada vez mais, porque nunca a gente vive, sempre vai ter pessoas que vai querer nos atingir com inveja, com qualquer coisa. Sim. Não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. E assim, à medida que a gente caminha na prática do programa, muitas coisas vão se fáceis da gente fazer, rotineiras. Vai se tornando um hábito fazer o bem, fazer o certo, chegar até o fim, cumprir o compromisso acordado, ser responsável, vai se tornando um hábito. E a gente vai desenvolvendo, lapidando esse hábito. A gente vai melhorando cada vez mais esse hábito. É infinita a dimensão que a gente pode atingir nessa vida. De diferentes formas. A ponto, e eu vou falar com convicção, de você estar numa fila, essas filas que você pega o ticket, de você estar numa fila que você é o número 223, está no 180, tem uma pessoa do seu lado, fica olhando o papelzinho, olhando para aquele 180 e nada, e você olha no papel dela, é o 200. E ela olha para o relógio, e impaciente, e olha para lá, 181. E ela olha, o dela é 200. E ela está se contorcendo, aí olha para você e fala, nossa, esse povo fica conversando no caixa, e que não sei o quê, e você está ali na sua. Aí essa pessoa, quando chega no 187, ela desiste. Pega o papelzinho e amassa do seu lado. O que você faz? Pega o papelzinho dela e pula a fila, pula 222 pessoas que chegaram primeiro que você? Ah, mas isso não é nada. Ah, Maurício, está viajando, uma fila. Não é fila. Não tem nada a ver com fila, tem a ver com a minha consciência. Com eu pensar no que significa eu pegar uma coisa que não é minha e passar na frente de 22 pessoas. Ou eu pegar aquele papelzinho e amassar e falar uma a menos. Agora eu sou 222. E deixar que as pessoas que chegaram primeiro do que eu sejam atendidas primeiro do que eu. Não levar vantagem sobre elas. Dar uma de esperto. Ah, peguei uma mão, o cara não marcou. Ah, obrigado, Deus. Você acha que foi Deus? Deus está te dando uma oportunidade de você ir lá e devolver uma mão, meu querido. Ele não te dando uma mão de presente. Se você pensou nele, não sei se vocês estão entendendo. Vocês podem chegar, qualquer um de nós pode chegar nessa dimensão de espiritualidade. De você não aceitar aquilo que concretamente é seu. Se não for meu, eu não quero. A não ser que seja dado pelo dono. Senão eu não quero. Eu vou conquistar. Eu acredito em Deus. Vai chegar a minha hora. Isso chama-se integridade. E os 12 passos dão isso a nós. A espiritualidade nos dá isso. Nos dá isso. É maravilhoso. É maravilhoso. Só uma palavra, é libertador. É libertador. É libertador. Não tem pressa. E a gente vai... Não tem pressa. Curta a fila. Fica olhando os afobados se afobarem. Os desistentes desistirem.
Os ansiosos ficarem ansiosos, curta a fila. Leva ali, vai, escreve um texto, arruma sua agenda, programa, liga para alguém, respira, observa, curta, viva isso, porque isso é seu. Tem uma cena da Paixão de Cristo que Jesus abraça a cruz com amor. É minha. É minha. É minha. Isso é tão longe dessa dimensão. Mas é maravilhoso. Pois não. O senhor falando aí sobre o 12º passo, né? Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado do espaço, procuramos levar a mensagem àqueles que ainda sofrem a fazer os princípios em todas as nossas atividades. Então a gente vai olhar lá para o passado, a gente vê um dos casos assim muito interessante, é o caso de Hebe, né? O senhor deve conhecer bem. Hebe, ele aceitava tudo, menos Deus, né? Ele era ateu, e toda vez quando franqueava-se a palavra ou a tribuna para alguém falar, o povo ficava com medo do que ele iria falar. Por quê? Porque ele não acreditava em Deus. Certa vez ele foi para Oklahoma vender sapatos, e o povo deu graças a Deus dele sair da cidade, né? E foi lá nesse lugar, não deu certo a viagem dele, e quando ele viu que estava fraco, como ele aqui falou, ele achou uma Bíblia de Gideão, aquelas Bíblias pequenas, e teve um despertar espiritual, que até hoje ninguém sabe qual foi o contato. Ele voltou. Porque não dá para a gente falar em palavras. O despertar é íntimo, é pessoal. Até hoje é o paradoxo. A gente não consegue explicar. Né? Aí tem esse paradoxo. Mas quando ele volta na casa de Bill e Anne, e estavam tomando café matinal, ele pergunta: vocês já fizeram a prece matinal? Aí ficou o paradoxo, né? Porque o pessoal se abismou. O cara é ateu, falando na prece matinal. O cara sai ateu e volta crente. E voltou crente, foi. Sim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam começar a experimentarem o 11º passo. Experimentarem, que eu digo, é você perceber que está acontecendo um 11º passo com você. Se eu for falar aqui, eu falo um monte de situações onde eu vivi e experimentei o 11º passo. A primeira que veio na minha cabeça, que foi extremamente marcante, foi um dia que eu não fiz nada, praticamente, estava reclamando de tudo, entendeu? Aí eu tive que ir no meu trabalho, eu estava de folga, eu tinha que ir lá para resolver alguma coisa, e eu saí reclamando de eu ir lá resolver um problema. Aí eu estou no ponto de ônibus, olha só, eu estou no ponto de ônibus, um monte de gente, e tinha um aleijado de 2 pernas em cima de um skate. Um cabeludo, ele até hoje, quem é de Campinas, conhece ele lá em Campinas. E uma pessoa virou para mim, cutucou e falou assim: você sabe onde fica o Largo do Pará? Qual ônibus que eu pego? Eu falei: puxa, não sei. Aí ele olhou, a mulher que estava do lado de uma senhora falou: eu também não sei. O outro: eu também não sei. O cara sem a perna, olha só, o cara sem a perna cutucou ele. Ele não perguntou para o aleijado, imaginando que o aleijado não tem perna, não vai conhecer nada, né? Aí o aleijado cutucou ele e falou assim: o senhor pega o 352. Quando o senhor entrar na Júlio de Mesquita, pede para o motorista passar depois do Banco Bradesco. Quando o senhor descer no ponto, que o ônibus sair da frente, o senhor está na frente do Largo do Pará. Olha só. O trem já me arrepiou. E eu reclamando que eu tinha que ir ali resolver um problema. Aí, por não bastasse, me vem outra pessoa e pede um outro endereço, pergunta para um monte de gente. Ninguém sabia onde era. Pois o aleijado, não perguntou para o aleijado. O aleijado cutucou, falou: o senhor pega tal ônibus, vai para tal lugar, e fala, ou seja, quem tem ouvidos ouça. Entendeu? Por que o senhor permite os aleijados, os coxos, os cegos
é para a maior glória de Deus. Ou seja, quem não tem perna andou mais do que... É forte, não é? Eu vou lembrando, eu estava internado.